Aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Igreja, é um prazer estar com vocês aqui novamente, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é Robson, sou pastor aqui na igreja. Sou pastor de jovens junto com a minha esposa, Thaís. E nessa noite fui incumbido aqui de trazer a mensagem para vocês. Pode sentar, tomar o seu lugar. Glória a Deus. Este mês é o mês das grandezas de Deus. Amém? Este mês é o mês das grandezas de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estava orando ao Senhor e perguntando a Ele, que mensagem eu traria para a igreja relacionado às grandezas dele. Eu creio que todos aqui querem viver a grandeza de Deus. E nós temos aprendido culto após culto como nós vivemos as grandezas de Deus. E Deus me trouxe essa ministração algum tempo atrás. Na verdade, da outra vez que eu estive aqui ministrando, eu virei para os bispos, que estavam aqui, e eu disse uma frase para eles: filhos honram, pais abençoam. E é esse o tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês. O tema é: filhos honram, pais abençoam. Honra, um princípio para viver as grandezas de Deus. Amém? Então eu vou pedir que nesse momento você feche os seus olhos, aonde você estiver. Eu quero iniciar aqui orando com você, pedindo que o Espírito Santo já venha trabalhar na nossa mente e nossos corações e abrir o nosso entendimento para aquilo que Ele tem hoje para nós. Senhor meu Deus e Pai, Espírito Santo, primeiramente, Pai, nós queremos agradecer, meu Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Te adorando, podendo sentir, Pai, a Tua presença, Senhor. Meu Deus, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja agora, vem abrir o nosso entendimento, os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Espírito Santo, pois eu creio que o Senhor está trabalhando, e eu creio, assim como o apóstolo diz aqui, Pai, nós viveremos a Tua grandeza neste mês, Senhor. Então nos ensina, Pai, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Esse tema me chamou muita atenção. Na verdade, hoje eu estava pensando e algumas coisas me levaram até essa mensagem. Se nós pensarmos no contexto de honra, nós vemos que normalmente olhando para o contexto em que nós vivemos, eu vejo que alguns princípios eles têm se perdido ao longo do tempo, muito por conta das evoluções da sociedade, digamos assim. Hoje eu estava ali no grupo de jovens ali, conversando no WhatsApp, e eles começaram com uma palavra que eu nunca tinha visto na minha vida: cringe. Alguém aqui sabe o que é cringe? Pesquisou? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fui pesquisar, para estar tentando falar a mesma linguagem que eles, E eu fiquei pensando, meu Deus, como a forma de se comunicar, as palavras que eles utilizam, eles vão, digamos assim, atualizando. E isso ocorre com vários aspectos da nossa sociedade. Muitas coisas, elas estão progredindo, uma agenda muito progressista. E com ela, muitas vezes, os princípios que nortearam a nossa vida, a nossa sociedade, eles vão se perdendo. Entre eles, a honra. Mas nós vemos que a falta disso nos traz consequências terríveis.
famílias destruídas, sociedade enfraquecida. E eu vejo que reintroduzir esses princípios é muito necessário. Então eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem ministrado ao meu coração através da honra. Primeiro passo, nós temos que entender o que é honrar. Honrar significa reconhecer o valor, reconhecer a autoridade, reconhecer o outro como digno de receber a nossa reverência e o nosso respeito. E depois que eu entendi o que é a honra, a palavra de Deus nos mostra a quem nós devemos honrar. Em Romanos, eu vou citar vários versículos aqui, tá bom? Vocês podem anotar, vai passar alguns ali em cima, mas podem anotar e ler depois, tá bom? Romanos, no capítulo 13, versículo 1. O apóstolo diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. E ele continua lá no versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A palavra de Deus, ela nos orienta que o princípio de honrar o próximo, ele deve fazer parte da nossa vida. Ele deve ser um princípio que faz parte do nosso dia a dia. Eu gosto de pensar na honra de uma forma, muitas coisas eu gosto de pensar nesse formato de cruz, mas é exatamente isso, é uma honra vertical. Se nós pegarmos uma honra vertical, ela está relacionada ao nós honrarmos o Senhor, honrarmos a Deus, a Jesus. E se nós pudermos ler em Mateus 27:37, o Senhor nos orienta: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Amar a Deus acima de todas as coisas significa honrá-lo, reconhecer quem Ele é e o valor que Ele tem. Da mesma forma, na vertical, Ele continua: e ame o seu próximo como a você mesmo. Como você se ama, ame o seu próximo. Reconheça o valor que há no próximo. Reconheça que o sacrifício na cruz do Calvário quer dizer que o seu próximo também tem muito valor. E nós devemos honrá-lo, nós devemos respeitá-lo. Mas é difícil isso na sociedade que nós vivemos hoje. Sabe por quê? Eu olhava, porque eu já não tenho mais nem canal de TV em casa. Manifestações é o que mais ocorrem hoje. E em toda manifestação você vê lá as pessoas falando: porque eu tenho direitos disso. Porque eu tenho direito daquilo. A Constituição me dá o direito disso. Só que as pessoas, elas só param na parte do direito. Porque a Constituição, ela nos mostra que nós também temos deveres. E enquanto essa mentalidade é introduzida, nós sempre achamos que nós sempre devemos receber. E nós não devemos entregar. Eu quero receber honra, eu quero ser honrado. Mas quando eu pergunto: você está honrando o seu irmão do seu lado? Você está honrando a pessoa do seu lado, o seu próximo? Você está honrando a Deus? Aí a pessoa fala: ninguém me falou que eu tinha que fazer, só ia receber. Então, eu queria que você gravasse essa frase. Honrar significa reconhecer o valor. A Bíblia, ela é clara e direta quando se fala no contexto de honra. Ela nos orienta a quem nós devemos honrar: pais, filhos, cônjuges, nossos empregadores, empregados. Mas hoje eu queria tratar dois aspectos da honra em dois, digamos assim, um ambiente
dividido em duas partes, que está relacionado à paternidade. A Bíblia, ela nos fala que nós devemos honrar os nossos pais. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E em Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, diz assim: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do conselho do Senhor. E quando eu estava lendo essa passagem, algo me chamou a atenção quando nós entramos nesse contexto de direitos e deveres. Porque nessa passagem nos é liberada uma promessa. A primeira promessa diz a respeito de uma vida abençoada, ou se nós pudermos traduzir para o que nós estamos vivendo, para viver as grandezas de Deus. Ele fala assim: olha, para que te corra bem e tenha vida longa na terra. É uma promessa. Mas na mesma frase, o apóstolo está dizendo uma condição, o para que. Olha, você tem uma promessa de viver as grandezas de Deus. Você tem a promessa de conquistar, de avançar, de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas, para que isso ocorra, existe uma condição. E aqui ele deixa bem claro: honre o seu pai e a sua mãe. E talvez no contexto em que nós vivemos hoje é meio difícil quando nós pensamos nisso. Porque os mais novos hoje, como eu falei, perderam alguns princípios. Porque se nós pensarmos um pouco, minha esposa me proibiu de falar a minha idade, então eu não estou falando mais a minha idade, tá? Porque toda vez eu falo para as pessoas, falam: não, você não pode falar a sua idade mais. Eu falei: tá bom. Inclusive ontem eu fiz aniversário, igreja, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Mais um ano na presença do Senhor, glória a Deus. Na nossa geração, na geração dos nossos pais, era muito comum nós chegarmos em casa, nossos pais chegarem para os nossos avós, a primeira coisa que eles viravam para eles e diziam era o quê? Bênção, pai. Bênção, mãe. E às vezes, eu vou falar sinceridade assim para vocês, eu olhava isso e falava: meu Deus, que negócio é esse? Pedir a bênção, nossa, que negócio esquisito, né? Mas se você parar para pensar, se nós pararmos para pensar, esse ato nada mais era de um filho reconhecer a autoridade do pai, de um filho reconhecer o valor do pai, da mãe, da autoridade, dos avós. Só que o tempo vai passando e as coisas vão se perdendo. Muitas vezes acontecem coisas, sim. Muitas vezes somos machucados por nossos familiares. Muitas vezes vivemos coisas que nos levam a um distanciamento disso. Eu falo aqui por um exemplo vivo, tá? Poucas pessoas conhecem toda a minha história de vida até chegar aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês, é um testemunho pessoal meu. Eu não vivi com a minha mãe do primeiro ano aos 4 anos de idade. A minha mãe se separou do meu pai
quando eu tinha 1 ano de idade. E como eles vieram do Nordeste, né, da Bahia para cá, a minha mãe não trabalhava na época, e com o contexto de separação, ela não conseguia me manter e manter a minha irmã. Então, ela me deixou ser cuidado por uma outra família, até os 4 anos de idade. Depois dos 4 anos de idade, eu voltei a morar com ela. E muitas vezes eu não compreendia algumas atitudes, algumas correções. Eu não me sentia amado. Eu virava para minha mãe e falava: você só ama a minha irmã, você não gosta de mim. Por muito tempo eu fiquei com essa dor dentro de mim. E eu não entendia as correções, os puxões de orelha. O pastor Rodrigo está ali de prova, crescemos juntos, e descia na minha casa para me chamar. Se eu estivesse em casa, minha mãe estivesse, quando eles: Robson, quem não respondia era minha mãe, não era eu. Ele não vai sair não. E aí era tão engraçado que eles quando minha mãe falava, eles já saía correndo, todo mundo, ficava um. E eu não entendia aquilo, porque de verdade as 2 palavras que eu mais ouvi na minha infância, na minha adolescência, a primeira é: você não vai. A segunda: você não é todo mundo. Porque os meninos me chamavam, ela falava: você não vai. Eu falava: não, mas o Rodrigo vai, todo mundo vai. Ela falava para mim: você não é todo mundo. Quantos já ouviram isso das suas mães aqui? Pensei que era só eu, mas foram as 2 palavras que eu mais ouvi. E eu não compreendia o porquê de ser tão controlado. E isso foi me distanciando da minha mãe, foi me distanciando, a ponto de eu não ter um dito eu te amo para minha mãe até o dia do meu casamento. No final do meu casamento, da cerimônia, os padrinhos vão, abraçam, né? A minha mãe me abraçou e ela virou para mim e disse: Robson, filho, eu sei que eu fui muito dura com você. Eu sei que eu te corrigi ao extremo. Mas é porque eu tinha medo de te perder. Porque era eu sozinha contra o mundo. E aquilo me quebrou. E eu virei para minha mãe e disse: mãe, eu te amo. Eu não compreendia o porquê. Talvez pelo fato de não ser maduro o suficiente para compreender. Quem é pai aqui, né, já foi filho lá atrás e não compreendia. E hoje é pai e compreende o cuidado que seu pai tinha com você. O porquê que ele dizia não. O porquê que ele te privava de determinadas coisas. Mas nós éramos muito imaturos, nós não compreendíamos. E muitas vezes é assim também com Deus. Muitas vezes Deus, Ele nos repreende, Ele nos disciplina. Mas nós, como filhos imaturos, o que nós fazemos? Nós deixamos de buscar a presença de Deus, achando que Ele não nos ama, achando que Ele está longe. Mas na verdade o problema está em nós, na nossa imaturidade de compreender determinadas coisas. Eu estava conversando hoje com uma pessoa no meu trabalho. E eu estava conversando, né, um amigo meu, e ele começou também a ir para a igreja, né? E eu estava conversando e falei para ele: olha, eu tomei uma decisão que vai mudar um contexto meu profissional. E aí nós estávamos conversando sobre isso. E aí eu virei para ele e falei: cara,
Às vezes a gente olha para trás, a gente não compreende o porquê determinadas coisas não aconteceram na nossa vida. O porquê talvez uma promoção não veio. O porquê que talvez um reconhecimento não veio. E eu olhava, eu falava, meu Deus, eu estou trabalhando pra caramba e parece que o reconhecimento não vem. Senhor, move ali o coração dessas pessoas. E parecia que nada acontecia. E quando eu olho hoje, eu vejo claramente o cuidado de Deus, porque Ele fala, filho, se eu libero isso sobre a sua vida hoje, você não iria tomar essa decisão e viver algo que talvez seja muito maior e melhor para você. Então, se isso está acontecendo na sua vida, saiba que Deus, Ele enxerga muito além daquilo que nós enxergamos. A nossa visão é limitada no que está aqui, mas a visão de Deus é muito maior, é muito melhor. Ele sabe de todos os detalhes, Ele sabe de coisas que nós não sabemos, e muitas vezes determinadas coisas não estão acontecendo na sua vida, porque Deus está preparando algo muito maior e melhor para você. A nossa função é acreditar, é continuar honrando, é continuar nos entregando na presença dEle, acreditando que o melhor dEle ainda está por vir. E talvez você está me ouvindo falar sobre esse contexto de relacionamento de filho e de pai, e talvez na sua mente ainda esteja trabalhando, falando, não, mas o pastor não sabe a sua realidade, o pastor não sabe aquilo que você sofreu, ele não ouviu as palavras que você ouviu na sua casa, do seu familiar, do seu pai, palavras que talvez te machucaram, feridas que foram abertas no mais profundo da nossa alma. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele foi açoitado, bateram nele, cuspiram nele, pregaram Ele numa cruz. E Ele ora por aqueles que estão, de certa forma, ali o castigando. E Ele vira para o Pai e diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E talvez Deus, Ele está falando para você hoje, filho, perdoa. Ele não sabia o que estava fazendo. Ela não sabia o que estava fazendo. Os olhos ainda estavam fechados pelo pecado. Perdoa. O perdão tem a ver conosco, primeiro com você. Você quer viver a grandeza de Deus? Comece a liberar perdão. Comece a honrar as pessoas que estão ao seu redor. Este é um princípio poderoso para que você viva as grandezas de Deus neste tempo. E o segundo contexto em que eu quero trabalhar é a respeito da paternidade espiritual. Porque os nossos pais biológicos, eles têm a função de nos transmitir o patrimônio. E quando eu digo patrimônio, não é só o que é tangível, mas o que é intangível. O seu pai, ele transmite para você conceitos de moral, boas práticas. Ele te educa. Ele transmite para você todo um conjunto de patrimônio, que nós podemos dizer assim. E assim como um pai biológico, ele transmite tudo isso,
o Pai espiritual, Ele também nos transmite riquezas espirituais. A Bíblia, ela nos mostra que nós devemos honrar a autoridade. Se nós lemos em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 e 20, diz assim, que Abraão, ao voltar, eu não vou ler, tá? Pode ir. Abraão, ele foi à guerra, ele estava voltando da guerra, e ele encontra Melquisedeque. A palavra de Deus diz que Melquisedeque, ele era sumo sacerdote de Deus. E Abraão, reconhecendo a autoridade que estava sobre ele, ele entregou, honrou com a 10ª parte daquilo que havia conquistado. Um outro contexto que nos mostra o contexto do nosso pai na fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, vemos Paulo se dirigindo a Timóteo. Paulo vira e fala que Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé. Imagina só, Timóteo vivendo com Paulo, e Paulo transmitindo toda essa riqueza espiritual. Imagina só como não era andar com Paulo naquela época. De todos os milagres, os prodígios, as maravilhas, as pregações, tudo aquilo que Paulo estava transmitindo e aquela riqueza entrando no coração de Timóteo. E nesse tempo Deus tem colocado homens e mulheres que são os nossos pais na fé. São pessoas, são anjos de Deus, que Deus ele nos coloca para nos orientar conceitos espirituais, para nos capacitar, para que nós possamos fazer coisas extraordinárias. Mas assim como um pai biológico, muitas vezes nós somos, não sei que palavra que eu posso dizer, mas muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis. Nós nos machucamos, nós somos feridos talvez na igreja. Talvez você veio de uma outra igreja para cá, foi ferido. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração que Ele quer liberar caminhos nessa noite. Ele quer tratar essa ferida que está dentro do seu coração. Nós somos aqui, talvez, eu faço parte dessa igreja, da liderança dessa igreja, abaixo dos nossos apóstolos, bispos, junto com outros pastores. E muitas vezes nós podemos também errar. Muitas vezes nós podemos deixar faltar algo, porque nós somos seres humanos. O apóstolo, ele estava aqui da outra vez, ele disse, cara, muita gente vem me perguntar um monte de coisa sobre a pandemia. E, cara, eu não sei, eu sou ser humano igual a você. Também estou num processo igual a você. É claro que isso não me dá uma desculpa para sempre errar, mas em alguma medida eu posso ter uma falha. E talvez nesse momento, nessa falha, alguém seja ferido, alguém seja machucado. E se nós queremos viver as grandezas de Deus, essas feridas precisam ser tratadas, elas precisam ser curadas. Deus, Ele te ama tanto, tanto. Nós estávamos no sábado passado aqui no Culto Connect, e eu dei um exemplo eu vi um exemplo, até utilizei no dia, que nós estávamos falando sobre estar conectados em Deus.
quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos o ramo, e que nós devemos estar conectados nele. E eu ouvi um exemplo muito claro que a videira, ela não é como uma planta ornamental normal, aquela que você coloca num vaso, deixa ela crescer, poda para ela ter o formato bonitinho. A videira não é assim. Quantos já viram aquelas plantações de uva, né, as videiras? Alguém já viu aqui, não? Normalmente, o que eles fazem com a videira? Ela é plantada e ela é amarrada numa madeira e muitas vezes nos galhos mais fortes. Por quê? Normalmente, quando os galhos eles crescem, eles caem por conta do peso. E para que ela não fique no chão, para que não fique, não seja pisado, não estrague, o que o agricultor faz? Ele pega aquele ramo e prende nessa madeira ou num ramo mais forte, para que esse ramo cresça, para que esse ramo possa crescer, se desenvolver e chegar a dar frutos. E é assim também nas nossas vidas. Deus, Ele tem colocado homens e mulheres, verdadeiros pais, na fé, nos conectados junto com eles, presos a Cristo, mas em conjunto com eles, para que nós possamos também crescer, nos desenvolver e dar frutos. Mas nesse processo pode ocorrer uma falha. E talvez Deus ele esteja ministrando no seu coração e trazendo à memória coisas que você talvez tenha vivido lá atrás, talvez em outro ministério, talvez dentro da sua família, com outros pastores, outros irmãos de fé. E talvez essa dor e esse sentimento ainda esteja dentro de você e está te impedindo de viver as grandezas de Deus. E Deus, Ele quer tratar a sua vida hoje. Ele quer te limpar, colocar princípios como a honra, o perdão, a fé, para que nós possamos, de verdade, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem grandes coisas para mim e tem grandes coisas para você. Basta que você abra o seu coração e fale: Senhor, eu estou ferido sim, deixei de cumprir com algumas coisas, deixei me levar por situações. Senhor, eu esqueci desse princípio que é a honra. Mas hoje eu quero retroceder, voltar. Eu quero ser limpo dessas feridas que me impedem de enxergar as grandezas que o Senhor tem para mim. E eu queria agora que você se colocasse de pé. E eu quero junto com você orar, nos entregar, dizer: Senhor, restaura tudo em mim, restaura tudo na minha vida. Senhor, coloca este princípio em mim, Pai, para que eu possa viver as grandezas que o Senhor tem para mim. Senhor, ainda tem coisas na minha vida que eu não consigo sozinho resolver. Me ajuda, Senhor, a perdoar, liberar perdão. Me ajuda, Senhor, a ser sarado dessas feridas que tanto doem, que tanto me machucam. Abra o seu coração nessa noite. Eu quero orar junto com você. Deus tem
grandes coisas na sua vida, mas Ele quer começar em você. Feche os seus olhos aonde você está. Comece aí a talvez falar com Deus. Talvez coisas que aconteceram num passado distante. E Deus talvez está trazendo na sua memória agora. E Deus quer tratar na sua vida. Deus está dizendo para você, filho, filha, eu continuo te amando. Eu continuo sendo o seu pai. Eu continuo sendo o seu Deus. Homens podem ter falhado com você, mas eu nunca falho. Os planos que eu tenho para você não podem ser frustrados. E hoje eu quero liberar a sua vida para viver as minhas grandezas. Aleluia. Pai, Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós rasgamos os nossos corações diante de Ti, Pai. Diante da Tua presença, Espírito Santo. Pai, o Senhor conhece tudo em mim. O Senhor me conhece melhor do que eu me conheço, porque foi o Senhor que me criou. Pai, trata o meu coração agora. Clamamos